Pronto, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Como vão? Sejam bem-vindos e bem-vindos. A gente está aceitando aqui, abrindo a sala de espera. Esse foi meu cachorrinho reclamando aqui, que vai começar a apresentação. Hoje a gente vai dar continuidade ao ciclo de seminários da pós-graduação em Ciência do Sistema Terrestre. A gente já está, aí peço até um pouco a liberdade de sair um pouco do script, mas a gente já passou da metade, a gente já está se encaminhando para o encerramento desse ciclo de seminários. Então, juntamente com o coletivo de representação docente, aqui com a Iara e com a Renata, que também estão na sala, a gente organizou esse ciclo, começou em março, a ideia, né, começou lá no primeiro semestre, e desde então já passaram vários professores, pesquisadores e convidados aqui do centro, comunicando seus trabalhos, ideias e, enfim, aproveitando esse espaço frequente que a gente proporcionou aqui pela pós-graduação para conversar sobre temas caros à ciência do sistema terrestre. Então, a gente fica super feliz, né, que tem dado muitos resultados positivos, o pessoal tem gostado, o corpo docente tem aprovado também, pessoas de fora da comunidade CST, antigo CST, né, de AVE agora, e a gente tem tido uma audiência externa também muito grande, seja no dia, né, do seminário, seja depois, era o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Esses eventos eles são gravados e ficam disponíveis no canal do YouTube da pós-graduação. A gente vai deixar aqui no chat também. Então, é com muita alegria assim que a gente faz essa abertura. Já agradecemos também a Henriqueta e o Evandro, os pesquisadores que vão compartilhar suas experiências hoje aqui. E hoje a gente vai conversar, o tema da nossa conversa é multi- e policentrismo de políticas públicas no contexto da transição para a sustentabilidade. Bom, a Maria Henriqueta Andrade Raimundo é doutoranda em políticas públicas pela Federal do ABC, mestre em ciências florestais e graduada em ciências biológicas. Atualmente ela é pesquisadora colaboradora da OCA, na Exalc, USP, e do LADES, aqui do DIAV, que são os Laboratórios de Educação e Política Ambiental, da Exalc, e o LADES é o Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Indicadores do INPE. A Henriqueta também integra a Secretaria Executiva da ANPEA, Articulação Nacional de Políticas Públicas em Educação Ambiental, e tem larga experiência nos temas de educação ambiental, políticas públicas, processos participativos de produção do conhecimento. Dentre muitas outras coisas, porque a gente pega só o resumido, né, Henriqueta? Estamos super felizes com a sua participação. E o Evandro, pesquisador aqui da casa, co-líder do Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Indicadores para a Sustentabilidade, o LADES, e também co-líder do Plangea da USP, o grupo de pesquisa interinstitucional em planejamento e gestão ambiental. É membro também da ANPEA, e ele fez graduação em arquitetura e urbanismo e gestão ambiental. Ele é mestre em modelagem de sistemas complexos pela USP e doutor em ciência ambiental também pela USP. Atua nas áreas de análise de políticas públicas, governança ambiental e educação ambiental. Possui experiência em planejamento ambiental, processos participativos, construção de indicadores, análises de rede, gestão de recursos hídricos e no desenvolvimento de avaliação de políticas públicas ambientais em nível municipal, regional e de bacia hidrográfica. Evandro também, seja bem-vindo mais uma vez. Bom, a gente tem basicamente aí uma hora de conversa. Fiquem à vontade para fazer a fala de vocês, compartilhar a apresentação. Quando der 40 minutos, mais ou menos, eu vou avisar vocês, tá? Eu falo, eu mando no chat, mas provavelmente eu falo. Fiquem à vontade também, se a conversa estiver rolando, estiver fluindo, a gente pode ir seguindo também, né? Então, a gente vai conversando. Depois dessa fala de vocês, a gente abre para perguntas dos participantes aqui. Quem quiser fazer pergunta, então, digite no chat, que a gente vai organizando e, ao final, a gente direciona as perguntas.
Para os alunos da pós-graduação, não se esqueçam de escrever aqui no chat o nome, número de matrícula no começo e no final para contabilizar como seminário. E para quem precisar de certificado no final do ciclo, lá no mês que vem, a gente pode emitir um certificado, tá? Meninas, Yara, Renata, também fiquei super à vontade para falar, caso eu tenha esquecido alguma coisa. E é isso, Henriqueta, Evandro, a palavra é de vocês. Legal, obrigado, Sérgio, obrigado, Yara, Renata. Agradeço bastante aí o convite, o espaço. Parabenizo muito a representação discente por esse ciclo de palestras, né? De fato, eu acho que esse é um espaço essencial num centro que se propõe a dialogar com o tema da ciência do sistema terrestre, né? Que é uma coisa tão recente. O nosso centro também é um centro ainda novo, né? Então, é importante que a gente tenha esses espaços para que as diversas abordagens, perspectivas sejam apresentadas. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a oportunidade e dizer que endosso e fortaleço aí essa iniciativa e gostaria muito de deixar registrado, inclusive, que acho que seria bastante interessante tentar manter essa iniciativa de forma perene mesmo, assim, porque, de fato, acho que é uma coisa super inovadora. Queria agradecer também a presença da Henriqueta, parceira de longuíssima data, né? A gente já está há bastante tempo aí trabalhando juntos. A Henriqueta, bom, não podia deixar de convidá-la para fazer essa fala. A Henriqueta participou e participa da construção dessa agenda que a gente vem desenvolvendo desde o começo, né? Então, a gente construiu tudo de maneira muito horizontal, muito dialogada. Então, a gente vai tentar fazer esse bate-bola aqui nos temas que a gente vai tratar hoje, tá? Vou pedir licença para compartilhar a tela. Às vezes eu me atrapalho um pouco com o Zoom, então, por favor, me falem aí se está tudo ok. Chegou? Já apareceu aqui, sim. Maravilha. Quer ver se está... Bom, pessoal, tudo certo? Passa um para frente, vamos ver se ele foi direitinho. Foi, beleza. Legal. Bom, o nosso tema aqui, né, multipolicentrismo de políticas públicas, na realidade, a ideia aqui não é apresentar um artigo ou apresentar... O nosso grande objetivo aqui é apresentar uma agenda de pesquisa, que na nossa concepção é uma agenda de pesquisa central para o desenvolvimento da ciência do sistema terrestre. E é uma agenda de pesquisa que me parece que ainda é pouco compreendida, né? Então, a gente vai trazer aqui algumas questões mais conceituais, embora o tempo é curto, então a gente vai só arranhar a superfície de alguns pontos, né? E depois a gente vai passar por um estudo de caso, né? Um projeto que vem sendo desenvolvido. Eu trouxe aqui uma figura do Morrison, depois que eu percebi que ele está muito com cara de terra plana, mas eu acho que não é isso, é só uma projeção. Então, nos tempos atuais, é sempre bom deixar o registro de que não é disso que estamos tratando. Bom, pois bem, vou dividir aqui a fala com a Henriqueta. A gente está fazendo essa fala em nome do LADES, né, no Laboratório de Análise e Desenvolvimento de Indicadores, ao qual essa agenda é uma agenda que vem sendo trabalhada e discutida já há bastante tempo. Deixa eu passar aqui meu slide. Bom, então, assim, um fio lógico aqui, né, a gente dividiu em 4 partes. A gente vai falar um pouco de questões da interface ciência-política, porque a gente acha que não dá para falar de política pública sem falar de política antes, e da relação ciência e política, que é uma relação, por vezes, conflituosa, né, sensível. Depois a gente vai falar sobre os conceitos de política pública e governança, que também nem sempre a gente tem clareza sobre quais são as relações entre os dois conceitos. A gente vai entrar com foco bastante acentuado em políticas públicas multicêntricas e depois a gente sai do conceitual e vai para o concreto, apresentando a agenda de pesquisa, o caso do sistema Monitor-EA, que é um sistema que está sendo construído desde 2015. Tá? E isso tudo envelopando, sempre tentando colocar o pano de fundo da ciência do sistema terrestre. Né? Quer dizer, a ideia é deixar claro como essa agenda se conecta e fortalece e é relevante dentro do contexto da ciência do sistema terrestre. Bom, o pano de fundo da apresentação são as transições ou as transformações para a sustentabilidade, que é um tema bastante da moda, né? Bastante atual. Esses dois temas, embora estejam bastante presentes aí
Ultimamente, a literatura ainda não é uma literatura consolidada, né? Então, assim, embora a gente tenha muito material, é um material que ainda não está muito bem organizado, ele ainda é uma agenda ainda em formação. Entretanto, existem alguns pontos que são pontos bastante claros de identificação. Bom, a principal questão é que assim, a gente parte de um diagnóstico que a gente está numa realidade ruim, insustentável, ou com uma tendência ruim, insustentável, e que a gente precisa dar um salto de qualidade para um outro patamar. E para isso, essa agenda, né, essas agendas, vão dizer que a gente precisa promover de maneira bastante acentuada, profunda e estrutural mudanças político-institucionais, mudanças econômicas, socioculturais, comportamentais e até epistemológicas. E isso tudo passa, obviamente, pelo fortalecimento e ampliação de capacidades, e aí a gente vai falar de capacidades tanto do ponto de vista do indivíduo quanto do ponto de vista institucional, e alterações estruturais mais profundas, né? Isso tudo, promover alterações estruturais profundas e fortalecimento de capacidade, existe uma dimensão que é uma dimensão intrínseca, que é a dimensão das políticas públicas. Então, pensar os temas da transição para a sustentabilidade ou transformação para a sustentabilidade passa inerentemente pelo tema das políticas públicas, de uma forma ou de outra. Por isso que a gente considera que é tão importante compreender um pouco melhor do que a gente está falando. Essa é uma questão que eu considero bastante sensível, né? Existem alguns termos que são termos muito usuais no nosso vocabulário. E a gente meio que toma como dado, né? A gente sabe o que significa. Sustentabilidade é um tema desses, né? É um tema que caiu no linguajar aí, popular, todo mundo usa, mas, enfim, se a gente fosse falar de sustentabilidade, a gente precisaria de um dia inteiro aqui para abordar todas as possibilidades. Políticas públicas é a mesma coisa, né? Políticas públicas, embora a gente tenha uma ideia geral, o tema guarda uma complexidade muito grande que é importante a gente se desdobrar e tentar compreender. E nesse sentido, né, a coisa do papel das políticas públicas, existem 3 dimensões que eu acho que são dimensões importantes para avaliar nesse contexto de transição e transformação para a sustentabilidade. Existe uma questão processual, que é da relação da interface ciência e política, né? Quer dizer, como que nós, da ciência, podemos intervir ou subsidiar políticas públicas. A outra são os resultados das políticas públicas e, por fim, aí sim, os impactos, né? Que é onde, de fato, a gente se conecta com as estratégias de transição e de transformação. Então, esse aqui é o pano de fundo que eu queria deixar. Obviamente, teria muito mais coisa para dizer sobre isso, mas eu acho que essas são as informações básicas. Eu queria destacar aqui a questão das mudanças epistemológicas, né, que está no arcabouço de transição e de transformação para a sustentabilidade, e isso é uma coisa que acaba passando um pouco batido da gente, né? Quer dizer, a gente está produzindo conhecimento de forma tal que a gente possibilite uma transição, uma transformação. Essa é uma questão que também me provoca muito, sabe? Que é a forma como a gente produz a ciência, né? Então, esse é um ponto que eu queria destacar. E aí eu queria entrar um pouco, antes de falar de políticas públicas, falar um pouco da questão política, que me parece essencial. Dentro do arcabouço de construção de conhecimento científico, a gente, principalmente nos últimos anos, a gente vem passando por algumas situações bastante sensíveis e delicadas, onde se convencionou, a gente acabou entrando num lugar muito confortável de dizer que quem faz ciência está na dimensão técnica e não faz política. Isso, no meu ponto de vista, tem problemas em várias dimensões, né? Quer dizer, a gente achar que quem está produzindo conhecimento só está dentro de uma dimensão técnica, que não faz política. Do meu ponto de vista, eu queria tentar exercitar essa reflexão com vocês, essas dimensões não são excludentes. E, na realidade, existe uma possibilidade, uma oportunidade muito grande de que elas andem de maneira associada. Principalmente porque elas estão pautadas em espaços, em concepções distintas, né? Então, a dimensão política, ela estaria muito mais adequada a uma dimensão axiológica da questão do fazer ciência, né? Do construir conhecimento. E a técnica mais dentro de uma dimensão metodológica.
Bom, essa questão axiológica tem muito a ver com valores, né? A axiologia é a ciência, é o estudo, a filosofia que vai discutir valores. E quando a gente está falando de política, a gente está falando de valores, a gente está falando de preferências, de crenças e de interesses, que são questões inerentes ao ser humano, né? Aristóteles já falava que o que define o homem é que o homem é um animal político, né? Porque ele de fato é parte de valores. E essa é uma questão intrínseca, né? Mesmo se a gente não se considera dentro do ambiente político, todos nós temos preferências, valores, crenças, e de uma forma ou de outra a gente vai tentar puxar a corda para o nosso lado ou para aquilo que a gente acredita, né? Então, isso é uma questão que eu acho que é muito importante. A ciência pode ter uma dimensão axiológica. E uma ciência que se propõe ambiental, uma ciência que se propõe de transição para a sustentabilidade, é uma ciência que persegue valores. E isso não é uma questão, isso não é um problema, né? Porque, de novo, né, a gente está em dimensões separadas que podem estar sobrepostas. A dimensão metodológica, aqui que eu coloco, aí sim a gente tem ali questões relacionadas ao rigor, à transparência, à honestidade, à imparcialidade. São dimensões separadas do fazer científico. A gente pode ter uma ciência axiologicamente orientada e 100% rigorosa, né? E aí eu queria trazer uma coisa, um exemplo mais para o nosso quintal. Bom, o CCST, o nosso antigo centro, né? Agora a gente virou divisão, mas o nosso logotipo era esse, né? E o nosso logotipo deixava muito claro que a gente fazia ciência para a sustentabilidade. A gente não faz ciência para qualquer coisa. A nossa ciência não é axiologicamente neutra. A gente faz uma ciência axiologicamente orientada por valores. Perseguimos valores e os nossos valores estão orientados pela questão da sustentabilidade. Esse é um ponto eu acho muito importante, sabe? A gente precisa reconhecer que a gente faz uma ciência que tem uma dimensão política muito importante. E isso não significa que a gente abre mão da dimensão metodológica, né? A gente faz uma ciência, de fato, política, axiologicamente orientada e absolutamente rigorosa. É isso que a gente faz. Eu não estou aqui inventando a roda, né? Essa é uma leitura da ciência que é feita hoje no CSST, na DAV hoje, né? Ainda não me acostumei com esse termo novo. E eu acho que assim, a gente precisa aceitar um pouco isso e dizer que isso está ok, não há problemas, né? Existe um autor que eu gosto muito, que é o Bruno Latour. Ele fala que no contexto do antropoceno, descrever é alertar. Aqui tem toda uma questão por trás que eu acho muito importante, né? Quer dizer, apresentar dados, descrever de maneira fria, dentro de um contexto de transição, dentro de um contexto de emergência climática, também significa alertar. Essas dimensões andam juntas, né? E essa é uma questão que eu queria aproveitar esse espaço para colocar, porque eu acho que se relaciona muito com o tema das políticas públicas. E eu acho que a gente precisa tentar superar essa coisa da negação dessa relação entre técnica e política. A gente vive um contexto de despolitização muito grande, né? Em todas as dimensões da nossa vida social. Dentro da ciência, eu acho que é importante que a gente tenha ciência da ciência que a gente faz. A gente faz uma ciência axiologicamente orientada. E tudo bem, isso não é um problema. Isso não compromete o nosso rigor científico. Então, esse é um ponto que eu queria deixar aqui claro. Deixa eu voltar aqui. E aí, assim, né, uma questão que para mim é muito clara é que assim, a gente pode fazer política com técnica e a nossa ciência pode ser uma ciência com política. Inclusive, esse é um termo que o Bruno Latour usa, né? E dentro dessa mesma lógica, tem uma outra dimensão que também me parece bastante importante quando a gente está discutindo políticas públicas no contexto da ciência do sistema terrestre, que é a dimensão, que é a separação entre os polos ciência natural e ciência social. Enfim, esse é um debate bastante longo, né, bastante antigo. Toda a literatura de Earth System Science, de uma forma ou de outra, toca um pouco nessa questão. Mas me parece bastante interessante porque eu percebo alguns movimentos de superação dessa dualidade, né? Principalmente porque a nossa realidade, o foco da nossa atribuição está nessa zona intermediária híbrida aí, né? É ali que estão os problemas. Os problemas não são problemas 100% naturais ou problemas 100% sociais. Todo problema socioambiental é multidimensional por essência.
Então, a gente precisa estar sempre olhando para esse centro, né? E aí, eu vou aproveitar, inclusive, um gráfico aqui que o Celso trouxe na apresentação dele, que é um gráfico que um diagrama, né, que vai tentar dar uma grande contextualizada do que seria essa Earth Science. Já é uma atualização de um gráfico original que foi lá de 86. E aqui uma coisa que, quando eu li esse artigo pela primeira vez, me deixou muito feliz, que as fronteiras entre geosfera, biosfera e antroposfera não são mais fronteiras rígidas. A gente tem uma zona fuzzy ali, né, uma zona meio nebulosa, onde as coisas se misturam. Então, essa é uma questão importante, né? A gente precisa, se a gente quer construir uma ciência do sistema terrestre robusta, a gente precisa um pouco abrir mão da purificação, né, das ciências, não que elas percam sua relevância, né? Não significa colocá-las numa dimensão inferior, mas os nossos problemas estão numa esfera mais misturada, mais híbrida. É ali que o mundo real acontece, né? Acho que tem pessoas esperando aqui, deixa eu... tem alguém aí, Sérgio? Você pode... Sim, a gente está controlando isso, fica tranquilo. Tá legal. Bom, e aí uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, né? Quando a gente fala de políticas públicas, é muito comum a gente perceber uma conotação de, bom, mas isso aí é ciências humanas, né? Isso aí é ciências sociais. A minha concepção é que as políticas públicas estão relacionadas com a transição para a sustentabilidade e estão dentro do contexto da Earth System Science, ela precisa ser uma ciência híbrida. Ela precisa se conectar com temas, inclusive da área natural, da área de exatas, né? Não dá para a gente ser purista se a gente está querendo atacar o mesmo polo, né? O mesmo centro. Então, esse é um ponto que eu queria colocar. Assim, eu não considero a abordagem de políticas públicas como uma abordagem das áreas sociais ou das humanidades. Eu considero uma abordagem já híbrida, obviamente tendendo para um polo mais social, porque a base, toda a estrutura teórica e metodológica vem de lá, né? Mas já passa por uma série de hibridismos e vem passando por uma série de evoluções. E, de novo, assim, se a gente está perseguindo transição para a sustentabilidade, a gente tem que olhar aqui para esse centro, né? Essa é uma questão importante. E, de novo, eu não queria deixar espaço aqui para que houvesse algum tipo de má interpretação, que essa concepção desvaloriza as abordagens disciplinares. Não é isso, né? Que se a gente, de fato, tem objetivos em comum, se a gente está tentando olhar para um mesmo objeto, que a gente está partindo da premissa que ele é multidimensional, a gente precisa considerar que está todo mundo, de fato, alinhado e ciente disso, né? Então, essa aqui é uma figura que a gente produziu por um capítulo de livro que vai sair agora, que está dentro desse contexto da transdisciplinaridade, né? Quer dizer, a gente tem equipes monodisciplinares, transdisciplinares e, inclusive, pesquisas participativas, né, que estão olhando para atores que estão do lado de fora da bolha acadêmica, mas todo mundo buscando objetivos compartilhados. E o termo compartilhado aqui me parece muito importante. Porque é isso, né? Não significa que a gente está negando uma coisa ou outra, mas a gente precisa sempre tentar buscar formas de orientar nossa visão para um objeto que a gente sabe que ele é múltiplo, né? Ele tem um objeto permite múltiplos pontos de visada, né? Enfim, essa é uma questão importante. Eu acho que isso não é trivial, né, de ser abordado. A gente sabe, né, nas nossas práticas científicas, o quanto isso é difícil de ser alcançado, mas assim, tem uma questão que para mim é muito importante, que é disponibilidade, sabe? Disposição. Se a gente tiver disposição para fazer esse movimento, adequando o linguajar, inclusive, eu acho que é bastante importante. Bom, aqui entrando especificamente na questão das políticas públicas, toda a tese no final lá você vê conclusões e tem lá, né, recomendações para as políticas públicas. Finais de projeto, a gente sempre fala subsídios para as políticas públicas. A gente fala muito hoje de desconstrução e erosão de políticas públicas e também de comunicação e síntese para tomadores de decisão. Mas, de fato, a gente compreende o que a gente está dizendo quando a gente está falando de políticas públicas. Essa é uma questão bastante... tem uma complexidade muito grande de compreensão desse tema, e aqui tem uma agenda de pesquisa que pode ser explorada de diversas formas. A gente vai apresentar aqui uma opção de exploração dessa agenda de pesquisa.
Bom, entrando aqui nas políticas públicas, né, a gente vai partir de uma perspectiva, né, existem várias. De novo, a gente não vai aqui esgotar o tema, a gente vai arranhar a superfície, mas uma das perspectivas de entender políticas públicas é que as políticas públicas são cíclicas, né? Então, elas partem da identificação de um problema público e da formação de uma agenda a partir desse problema. E a questão do problema público é um ponto bastante importante que a gente vai resgatar mais à frente. A partir disso, a gente tem um processo que normalmente é um processo bastante complexo de tomada de decisão, passa-se para a formulação da política pública, implementação. Idealmente, né, não é uma dimensão essa aqui muito frequente, mas é idealmente que a gente chegue em processos de avaliação e revisão, onde a gente revisita o problema público para saber se o que foi implementado, o que foi pensado, o que foi implementado, de fato teve algum tipo de impacto no problema inicial, e aí a gente revisita isso. Então, uma das primeiras questões, assim, o que diferencia uma política de um projeto é que o projeto tem começo, meio e fim. E uma política, ela é cíclica, né? Ela só se encerra quando o problema público é extinto ou ele não faz mais sentido, né? Ou tem algum tipo de descontinuidade, né? Como a gente vê bastante hoje em dia. Mas quando a gente vai falar de políticas públicas, existem 3 conceitos que são importantes, né? Quando a gente traduz para inglês, desdobra isso em 3 conceitos, né? Então, a gente tem o conceito da política que vai falar sobre a dimensão institucional, que é a questão estrutural, né, das políticas públicas, o sistema político, a matriz institucional, as instituições. A gente tem a dimensão da policy, que vai falar da dimensão material, né, que são os resultados, as decisões, os conteúdos, os programas, objetivos, instrumentos, né, aquilo que de fato define para onde a política vai. E a gente tem a dimensão da politics, são as arenas, né, o jogo político, onde o processo político ocorre. E quando a gente está olhando no ciclo de políticas públicas, essas dimensões elas ocorrem em vários momentos, em intensidades diferentes e de formas diferentes, né? Então, todas essas dimensões acontecem dentro de um processo de políticas públicas, de maneiras diferentes, de intensidades diferentes, mas estão sempre presentes. E a gente tem uma questão que se relaciona muito com a dimensão da politics, que é a questão da governança, né? A governança é a dimensão que vai definir como que a atuação coletiva se dá, a atuação plural se dá na definição de várias questões. Ela pode acontecer em todas as etapas do ciclo, né? Esse ciclo, na realidade, ele é muito didático, mas na realidade é que as coisas acontecem de maneira muito orgânica, né? Mas, de fato, a governança, o que a gente vê muito mais fortemente é que ela se dá de maneira mais intensa e mais organizada nas etapas de formulação, implementação e revisão, né? Embora ela possa permear todo o ciclo. Então, a gente tem essas 2 dimensões que elas ocorrem de maneira sobreposta. Isso é bastante importante porque a gente vai entrar agora aqui no outro ponto, que é o seguinte, na política pública, como a gente viu ali no slide anterior, ela parte de um problema público. Isso significa o seguinte, o que a gente pretende resolver ou enfrentar com a política pública não pode ser equacionado dentro da perspectiva e da dimensão privada. É um problema público, quer dizer, atinge todo mundo. Além disso, a gente tem aquelas etapas do ciclo que a gente viu e que traz aí uma questão importante, que é a continuidade, que é o que diferencia, inclusive, de um projeto, né? E essa continuidade tem a ver, inclusive, com o problema público. A gente só encerra a política quando o problema público for superado ou não fizer mais sentido. A gente tem as dimensões da política pública que a gente viu. Uma política pública, via de regra, em um ambiente democrático, precisa estar sujeito ao controle social, que se relaciona direto ou indiretamente com a dimensão da politics, e tudo isso traz uma complexidade muito grande, né? Quer dizer, como é que a gente vai avaliar isso tudo de maneira integral? E tem uma outra dimensão que eu acho muito importante a gente destacar, que é o seguinte, quando a gente está falando de políticas públicas, a literatura básica, a literatura dominante, vai dizer que quem vai lidar com o problema público são o setor público e os governos. Essa é a literatura dominante, né? Políticas públicas são aquilo que os governos fazem ou deixam de fazer. Entretanto, se a gente considera esse arcabouço, todas essas questões, a gente tem uma série de outros atores, outros segmentos, que, em tese, poderiam se conectar com essa realidade, poderiam se conectar com atividades de continuidade, que consideram aquele ciclo, que consideram as dimensões, que consideram o controle social e que estão debruçados sobre um problema público.
Se todos esses atores, de fato, se conectam com essas dimensões, a gente teria aqui um envelopamento de políticas públicas multicêntricas, que não desconsidera o papel dos governos, mas também traz uma série de outros atores, desde que eles se reconheçam dentro desse arcabouço. Bom, e tudo isso traz uma série de complexidade, né? E aí, como é que a gente avalia o impacto disso dentro do contexto de transição para a sustentabilidade e de Earth System Science? Isso não é simples, né? E mais do que isso, quando a gente está olhando a perspectiva multicêntrica, significa que necessariamente a gente vai ter abordagens multiníveis e multiescalares. Quer dizer, um mesmo território, você pode ter a atuação de políticas públicas em dimensões e em escalas diferentes atuando sobre o mesmo território. Isso também traz mais um grau de complexidade para as análises. E políticas públicas também podem ser desenhadas de maneira top-down ou bottom-up, né? Então, tem formas diferentes de pensar a estrutura. Normalmente, quando a gente está pensando nas formas top-down, existe sempre um protagonismo de um ator central, ela é uma política mais linear, que por esse sentido tem mais clareza e consistência nos objetivos, né? Tem uma estrutura mais hierárquica, um arcabouço mais sólido, é mais fácil de monitorar, instâncias políticas bem mais estabelecidas. Entretanto, deixa outros atores um pouco descobertos, tem pouca atenção a quem está no final do processo, né, que a gente chama de burocracia de nível de rua, ou ao polo instituinte, né, que é a sociedade, assim, quer dizer, se relaciona de maneira mais distante, e por isso também tem estruturas de controle social mais distantes. Quando a gente está falando de processos bottom-up, a gente está falando que o foco aqui não é no ator, mas são nas estratégias, o foco está no problema público e nas estratégias de enfrentamento. Isso significa que a gente vai ter uma atuação múltipla, descentralizada, e uma articulação sempre em rede. E aí as potencialidades desse tipo de abordagem, a gente vai ter soluções mais territorializadas, quer dizer, mais aderentes com as realidades dos territórios, valorização de atores locais, tanto da burocracia quanto da sociedade, e se bem-sucedidas podem fomentar trocas e aprendizados também para dentro das instituições que promovem as políticas. E, enfim, como desafios aqui, você tem dificuldades para a integração, né, o desenvolvimento dos modelos de governança são muito importantes, mas não são pré-definidos, então isso precisa ser construído, e tem uma série de dificuldades nas etapas de avaliação e revisão, porque é uma coisa muito diluída, né, muito plural. Bom, são possibilidades de construção de políticas públicas. Aqui a gente montou duas figuras, só para tentar ilustrar um pouco isso, né? Então, quando a gente está olhando por uma política pública que você tem um eixo central de estratégia de enfrentamento de um problema, e aí, com o eixo central, normalmente um ator central coordenando isso, e uma série de outras instituições aportando ali, contribuindo. Um bom exemplo desse tipo de política são políticas públicas, por exemplo, da área da saúde e da educação. Quer dizer, você tem um ator central que define as grandes diretrizes e isso vai percolando por todos os níveis e as escalas de enfrentamento desse problema público, né? Num outro lado, a gente tem estratégias diversificadas, quer dizer, existe clareza de onde se quer chegar, mas cada ator vai traçar suas próprias estratégias. Inclusive, atores podem nem chegar a resolver o problema, e outros, inclusive, podem migrar no meio do caminho, né? Podem, inclusive, ter ações aí conflitantes. Então, a gente tem duas grandes abordagens para entender políticas públicas aqui. Bom, e aí, assim, já entrando agora, já temos aqui, entrando para a parte mais final aqui da apresentação, a gente vai apresentar um pouco desse estudo de caso que a gente vem construindo dentro do LADES desde 2015. A gente usa aqui, inclusive em homenagem ao centenário de Paulo Freire, né, usando aqui a praxis freiriana, né, de sempre ter teoria, reflexão, ação, reflexão, isso ser reavaliado. A gente vai apresentar o caso do sistema Monitorear, que é um sistema que foi pensado dentro dessa lógica de fazer política com técnica e ciência com política. Quer dizer, é uma abordagem que tem todo o arcabouço do rigor científico e metodológico, mas não se furta da dimensão política. E a gente já tratou um pouco sobre a questão das políticas públicas, agora a gente vai entrar um pouco no caso específico do Monitorear, que são as políticas públicas de educação ambiental. Eu vou passar a palavra aqui para a minha companheira Henriqueta.
Henriqueta? Oi, obrigada, Evandro. Bom, gente, então, assim, né, não querendo quebrar muito aí o raciocínio da sequência aí no raciocínio que o Evandro vem trazendo, então, a gente vai entrar um pouquinho numa abordagem de análise de políticas públicas, numa outra abordagem, né, porque o Evandro já apresentou algumas abordagens, como a do ciclo de políticas, né, e aí olhando, pensando, então, neste ciclo de políticas, a gente apresenta aqui um modelo teórico de fluxos da política. Então, como é que uma política pública nasce? Como é que uma política pública vai se formando, né, criando sua trajetória? Ou seja, pensando naquele ciclo da política pública, como é que a gente forma a agenda da política pública, o problema, né? Como que isso se dá aí no dia a dia para que a gente tenha uma política pública, para que a gente coloque algum assunto, algum tema na agenda governamental ou não governamental, mas numa agenda para a formulação de políticas públicas e depois a implementação da política. Então, a gente traz aqui esse modelo teórico, que é o modelo clássico, de múltiplos fluxos, que é do Kindle. E o que ele aponta, então, é que para a gente, né, ter aí a política pública, a gente passa por 3 fluxos, que são esses colocados aqui. Primeiro é o fluxo de problemas, que o Evandro estava abordando, né, até agora, como é que a gente enfrenta o problema público, mas para a gente ter a política pública, primeiro a gente precisa ter bem definido que problema é esse e como é que se forma, né? Então, como é que um problema entra na agenda para que a gente tenha aí uma política. Então, a gente passa por esses 3 itens, né? Por esses 3 fluxos. Então, o fluxo de problemas, o fluxo de alternativas, que já seria uma pré-política, e o fluxo político. Então, como o Evandro está trazendo aí a importância da questão política, aqui nesse modelo teórico de análise de políticas públicas, a gente enxerga, né, esse fluxo político. Então, esses 3 fluxos, eles são vitais para que um tema entre numa agenda pública, e assim a gente tenha a janela de oportunidades de políticas públicas. Então, o fluxo de problema, normalmente, ele se conecta com indicadores. Então, quando um tema começa a aparecer de alguma forma, ou por uma crise, né, algum grande evento que acontece, e aí aquele problema começa a ganhar corpo, começa a ganhar visibilidade, discussão, debates embasados em indicadores, e aí, então, a gente começa a enxergar esse problema público, né? Aí o problema, o fluxo de alternativas, então, começam a pensar em propostas, em soluções para esses problemas. E, normalmente, esse fluxo de alternativas, ele é olhado do ponto de vista da viabilidade financeira, da viabilidade técnica, da confiança técnica para aquela alternativa. E o fluxo político, ele se dá de várias formas. Ele se dá por meio da pressão da sociedade. E aí, se a gente pensar que os cientistas, né, que as instituições científicas também fazem parte da sociedade, então é mais um motivo para a gente se enxergar no fluxo político também, porque esse fluxo político ele vai influenciar para que o problema seja colocado na agenda pública, para que uma alternativa seja construída para enfrentar aquele problema público. Então, o fluxo político ele tem a ver com a pressão da sociedade, ele tem a ver com as eleições que acontecem no país,
né? Então, ele tem a ver com o clima político instalado num país, numa sociedade. Então, esses fluxos, eles vão acontecendo paralelamente, ao mesmo tempo, para que a gente consiga colocar algum tema ou algum problema público na agenda pública. E como o Evandro disse, a agenda pública, né, a política pública, ela pode partir tanto de um governo quanto da própria sociedade, né? E aí todos os atores vão se envolver no enfrentamento. Pode passar, Evandro. Por favor. Então, aqui a gente enxerga um pouco mais, de forma um pouco mais palpável, né? A gente está trazendo um pouquinho desse slide anterior, só que de uma outra forma. Então, olhando agora especificamente para a gente, né, ir compreendendo melhor o sistema monitorear, o caso do sistema monitorear. Então, a gente traz aí a Política Nacional de Educação Ambiental para que a gente enxergue um pouquinho daquele modelo de múltiplos fluxos. E aí, então, como que a Política Nacional de Educação Ambiental se constituiu enquanto uma política? Como é que a Política Nacional de Educação Ambiental foi criando a sua trajetória para entrar na agenda pública, para se transformar numa política pública? Então, primeiro, né, partindo aí do mesmo modelo de múltiplos fluxos, então a gente tem 3 dinâmicas para tornar um tema relevante, e esse tema, então, entrar na agenda pública. Uma dinâmica que acontece, que é necessária, que é importante, é a conscientização do problema. Então, se a gente tem um problema e a gente quer que aquele problema entre na agenda pública para virar uma política pública, é importante trabalhar essa conscientização. E aí, olhando aqui a Política Nacional de Educação Ambiental, então, como que ela começou a ganhar visibilidade? Começou a ganhar visibilidade lá em 1972, com a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente. Então, naquele momento, a educação ambiental surgiu, né? A educação ambiental surgiu enquanto um tema relevante, que começou a entrar na agenda pública. Por quê? Já tinha uma preocupação com a crise civilizatória, provocando uma crise climática, já estava isso na pauta. E aí, naquele momento, a educação ambiental começou a ser trazida como algo importante, já tinha alguns indicadores apontando para isso. E aí ela foi caminhando, chegando no nosso país, e na década de 80, com a Constituição Federal de 88, então, a educação ambiental passou de novo a fazer parte, né? Ela entrou de novo na agenda pública dentro da Constituição Federal e também na Política Nacional de Meio Ambiente, antes mesmo da Constituição Federal. E aí a gente vai caminhando para criar alternativas, para criar soluções, para criar propostas que se transformam em políticas públicas. E na década de 90, então, já adiantando, né, já avançando, começaram a ser criados departamentos, agências, olhando especificamente para a educação ambiental, até que a gente chegou numa lei de educação ambiental. E aí, já na década de 2000, analisando a Política Nacional de Educação Ambiental na perspectiva dos múltiplos fluxos, a gente percebe que teve uma mudança no ambiente político e uma receptividade maior para que essa educação ambiental se tornasse algo mais robusto, né? Para que se tornasse, de fato, uma implementação da política. Então, lembrando do ciclo de políticas públicas que o Evandro já mostrou. Pode passar, Evandro. Gente, desculpa a correria, mas, né, a gente tem que correr aí no tempo, tem bastante coisa ainda para apresentar. A gente já atingiu meia hora aqui de apresentação. Oh, meu Deus. Tá bom. Então, entrando aqui, né, mais especificamente no caso monitorear, então, a partir da Política Nacional de Educação Ambiental, que eu, né, tentei mostrar um pouquinho da trajetória dela,
a gente tem, né, uma política que traz as diretrizes, que estabelece várias diretrizes para que sejam implementadas, para que as políticas, de fato, de educação ambiental sejam implementadas. Então, isso, né, fortemente a partir de 99, e aí em 2014 aconteceu um simpósio nacional de políticas públicas de educação ambiental, e esse simpósio trouxe um diagnóstico participativo dessas políticas de educação ambiental. E 2 pontos foram relevantes nesse diagnóstico. A necessidade do fortalecimento da diversidade de políticas, de iniciativas de educação ambiental, na perspectiva, então, de políticas públicas e da necessidade de sinergias entre essas políticas. E o outro ponto foi justamente a lacuna que existia quanto ao monitoramento e avaliação dessas políticas. Então, já era chegado o momento de termos algo avançado, de monitorar os impactos dessa política, né, das políticas, os resultados e impactos dessas políticas. E, com isso, surge a ANPEA, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. Pode passar, Evandro. Então, a ANPEA, que é essa articulação nacional, né, ela foi criada, lançada neste momento, em 2015, e já com uma secretaria executiva. A secretaria executiva sendo formada pela OCA, Exalc-USP, pelo INPE, pelo Laboratório de Análises e Desenvolvimento de Indicadores para a Sustentabilidade, que é o LADES, e o FUNBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental. E aí foi criado o sistema Monitora-EA, que é o Sistema Brasileiro de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental. E a gente vai entrar mais um pouquinho a fundo nisso, eu vou passar devolver para você, Evandro, pode ser? Legal, Henriqueta. Não, é só para complementar, né? Quando a gente criou a ANPEA em 2015, ela também foi criada com o apoio, né? O embasamento aí do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, né? Que era a Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e a Coordenadoria de Educação Ambiental do Ministério da Educação. Hoje elas estão aqui em cinza porque as duas, a coordenadoria e a diretoria, foram extintas, né? De 2018 para cá, então elas não existem mais e elas aí não estão mais na Secretaria Executiva. Bom, pois bem, entrando agora aqui no Monitora-EA, o objetivo do Monitora-EA, então, a gente passa por desenvolver capacidade e ferramentas para apoiar processos coletivos de mapeamento, avaliação e monitoramento de políticas públicas nessa perspectiva multicêntrica que a gente comentou. Bom, o que é o Monitora-EA, né? O Monitora-EA ele tem uma série de dimensões aqui que elas se conectam, né? Aqui é uma carinha da plataforma que foi desenvolvida. A gente teve uma etapa de construção de indicadores bastante robusta, a gente vai falar um pouco sobre elas. A gente tem a possibilidade de mapear e identificar onde estão essas políticas públicas, qual que é a abrangência territorial dessas políticas públicas, em qual nível que elas estão, e toda essa plataforma foi baseada em pressupostos de computação aberta, baseada em trabalho colaborativo, né? Então, a gente não parte, a priori, de um banco de dados de políticas públicas. Na realidade, a gente oferece uma ferramenta para que os executores, aqueles que estão operando a política pública, utilizem a ferramenta, e aí a própria construção do banco de dados é colaborativa, né? Então, é todo um processo aí de capilarização do sistema dentro dos territórios. E os objetivos aqui do Monitora-EA é reconhecer o que existe de política pública de educação ambiental, valorizar isso a partir do momento que a gente põe no mapa, né, literalmente, fortalecer, potencializar, conectar, enfim, né, esse ponto da sinergia, como a Henriqueta falou, é bastante importante para a gente. Bom, o nosso público-alvo, como eu comentei, são os proponentes, né, e os executores de políticas públicas de educação ambiental por todo o Brasil e em todos os segmentos. Então, a gente tem hoje no nosso sistema desde comitês de bacia hidrográfica, instituições de ensino, gestores de unidade de conservação, coletivos educadores, redes, governo, obviamente, setor privado.
o setor privado aqui é uma coisa sensível, né? Porque o setor privado, para que ele se adeque ao arcabouço de políticas públicas, o problema que ele enfrenta não pode ser um problema privado, tem que ser um problema público, né? Então, tem todo esse detalhamento aqui que precisa ser considerado. Então, vários segmentos, várias escalas, dentro dessa perspectiva de que cada um dos atores está desenvolvendo uma série de estratégias, né? As políticas públicas são múltiplas, são diversas, mas sempre tentando atingir um mesmo objetivo, né? E nessa perspectiva multicêntrica, também com abordagem multiscalar. Aqui uma linha do tempo do que foi realizado dentro do sistema, né? Então, a Ampere foi lançada em 2015, no intervalo de 2016 a 2018, nós tivemos um amplo processo participativo de construção de indicadores, o processo demorou 2 anos, no final de 2018, a gente lança os indicadores formalmente, né, em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente. Tivemos o lançamento da plataforma no final de 2019 e desde então a gente está no processo de capilarização desse sistema nos territórios. O sistema está baseado em 3 pilares. O pilar central para a gente são os processos educadores. A gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com a política pública de educação ambiental, né? Então, o tema central é importante de ser destacado. E aí, dentro desse pilar, a gente executa atividades de formação, de capilarização do sistema nos territórios e de articulação. A gente tem o pilar dos indicadores, que é um pilar que a gente está sempre revisitando, né? Indicadores de monitoramento e avaliação desse conjunto de políticas públicas, então ele é bastante específico. Então aqui a gente tem uma dimensão ferramental e a gente tem a plataforma que a gente está chamando que é o locus virtual, né? Onde tudo isso acontece na prática. O processo, a gente começa, né, com a definição do marco referencial do que vai se avaliar, né, que são os indicadores. A gente refina esse marco referencial e passa um processo de construção de indicadores propriamente dito. Esse processo demorou 2 anos, a gente envolveu cerca de 800 atores de todas as regiões do Brasil, a partir de uma série de estratégias, aí, né, desde oficinas temáticas, discussão em grupos de trabalho, participação em comissões instituídas, participação em congressos, seminários, a proposição de rodas de conversa com algumas instituições, enfim, uma diversidade de estratégias. A partir do momento que a gente fecha esse ciclo formativo, a gente passa por um processo de validação, constrói as fichas metodológicas e lança os indicadores. Aqui alguns momentos, né, dos processos que foram realizados por todo o Brasil. E uma coisa que é importante é que assim, esse processo participativo, dentro dessa dimensão e desse contexto que a gente está apresentando, ele precisa ser um processo cumulativo, né? Quer dizer, a gente não vai conseguir abarcar a diversidade que é o Brasil com uma estratégia linear, né? Não é assim. Então, normalmente o que a gente fez, a linha mestra do trabalho, foi rodar processos, né, de encontros, que a gente chamava, então oficinas, reuniões, congressos, a gente coletava as informações, passava por um processo de sistematização e avaliação interno, porque a gente precisa verificar também a aderência às propriedades desejáveis de indicadores, quer dizer, nem tudo que chega do participativo é por si só um indicador, às vezes precisa ser trabalhado, precisa ser agrupado, tem todo um processamento ali, tem toda uma verificação, e também para verificar se existe aderência ao marco referencial. A gente está medindo política pública baseado em um marco, né? A gente tem um marco muito claro. Então, isso é cíclico, né? A gente fazia esse processo de verificação, o resultado desse processo a gente levava para o segundo nível de encontro e assim por diante. Até o momento que a gente chega no momento de consolidação, passa pelo processo de validação e as fichas metodológicas. O processo de validação a gente rodou o método Delphi, né? Então a gente buscou especialistas nos temas de políticas públicas, educação ambiental e indicadores de todas as regiões do Brasil. A gente tentou ser o mais plural possível, inclusive nos segmentos. Tivemos participação de especialistas da Espanha e Portugal. E aqui um gráfico aqui do processo de avaliação, né? O Delphi permite que a gente faça uma avaliação plural e coletiva, e toda vez que a gente tem níveis de dissensos, né, quer dizer, não se chega no acordo, a gente revisa, acolhe os feedbacks e passa para um novo processo de rodada aí. Enfim, e nesse contexto a gente chega no nosso pacote de indicadores do sistema monitoreagem. Então a gente tem 27 indicadores, que são indicadores compostos, são indicadores agregados, são quase índices. Esses indicadores são organizados em 8 dimensões de análise. Essas dimensões são o nosso marco referencial. E esses indicadores são indicadores
que vão refletir o processo de construção das políticas públicas e os resultados das políticas públicas. Ainda não foi possível chegar em indicadores de impacto das políticas públicas. A gente está trabalhando exatamente nesse momento, né, nessa novo pacote de indicadores de impacto. Então, a gente tem esse pacote de 27. No auge do processo participativo, a gente teve quase 200 indicadores. Então, teve todo um trabalho de processamento, né, de agrupamento, de verificação. Aí a gente chegou nessa matriz. Bom, ela foi publicada, né, tá inclusive na biblioteca do INPE, e foi lançada em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente, no apagar das luzes da Diretoria de Educação Ambiental, né? Depois disso ela foi extinta. E aí a gente passa para o processo de formação de formadores e de multiplicação, né? Que a gente está chamando de capilarização. Então a gente executou uma oficina em cada região do Brasil, né? A gente articulou uma série de instituições e atores que se conectavam com o tema da educação ambiental. Em todas as regiões do Brasil foram realizadas oficinas. E nessas oficinas a gente sempre pedia o engajamento para que essa formação fosse replicada, né? E esse processo de quem é formado replica em seus territórios e quem é formado pelo formado replica nos seus territórios, a gente conseguiu abarcar uma parcela bastante significativa do Brasil, né? Em um ano. Então tudo está em verdinho aqui no mapa. A gente conseguiu se conectar. Henriqueta, você quer comentar um pouco sobre esse processo? Acho que pode tocar, Evandro, por causa do tempo, aí qualquer coisa, nos diálogos, a gente fala mais um pouco. Legal. Bom, esse processo, né, então, assim, tanto foi a questão formativa mesmo, né, de se fazer entender o que é o sistema, mas também a gente também já trabalhava questões de articulação, né, de tentar conectar as coisas que estavam próximas, enfim. Foi um processo bastante rico. O monitorear, a gente venceu o que a gente chama de fase 1, né, que são os indicadores voltados para as políticas públicas de educação ambiental. Agora a gente entra na fase 2, a gente está no meio da fase 2, que é onde a gente faz o downscale dos indicadores para o nível de projetos de educação ambiental. E a nossa utopia dentro do sistema, a gente chegar na fase 3, onde a gente constrói indicadores para que a política pública seja avaliada também sob o ponto de vista da sociedade, de quem percebe, de quem recebe a política pública. Quer dizer, na fase 1, quem está se autoavaliando é quem está executando a política pública. Na fase 3, a gente quer também cruzar com quem está recebendo a política pública, né? Que é o que a gente chama de instituinte aqui. E aqui só uma contextualização final, né? Então, o monitorear, ele está pensando em 3 pilares, né? Educação, obviamente, então, fortalecimento do campo da educação ambiental, processos formativos continuados, a dimensão da articulação, onde a gente, obviamente, sempre precisa fazer mobilização, e fomento a formação de comunidades conectadas, lembrando lá que a gente está falando de políticas públicas multicêntricas e a perspectiva da atuação em rede é muito importante, e na própria dimensão das políticas públicas, né? Quer dizer, oferecendo ferramentas para autoavaliação e melhoria contínua da diversidade de ações, aí, de iniciativas, subsídio à formulação de novas políticas públicas, quer dizer, desde que a gente tem um arcabouço montado, novas políticas públicas já têm ali um trilho que podem seguir, e fomento intervenções conectadas e sinérgicas aí no território, sempre pensando nessa coisa de transição para sociedades sustentáveis. E hoje a gente já está chamando o monitorear de ecossistema monitorear, porque ele já tem desdobramentos, né? Então, quando eu comentei ali que a gente já estava passando pela etapa 2 de projetos, a gente já agora está tendo o monitorear, estamos em plena construção do monitorear PPP-ZCM, que é o monitorear específico para a zona costeira e marinha do Brasil, para avaliar ações do projeto político e pedagógico da zona costeira e marinha do Brasil. Então, aqui a gente faz o downscale para o nível dos projetos, né? Inclusive, a plataforma Monitorear PPP-ZCM vai ser lançada na próxima segunda-feira, dia 27. A gente está nas vésperas de conclusão de um amplo processo formativo que a gente fez com os núcleos de educação ambiental do IBAMA de todo o Brasil. Estamos iniciando um processo com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Guandu e estamos em articulação para desenvolver um sistema também para a região Nordeste a partir do consórcio Nordeste. Bom, e aqui a literatura que a gente citou, enfim, é bastante coisa, né? Queria deixar agora para a gente conversar um pouquinho. Desculpe aí, Sérgio, Yara e Renata, que eu acho que a gente passou bastante do tempo, né? Imagina, sim, é um assunto
extremamente denso, né, como vocês bem disseram, né, a gente só arranhou um pouquinho, então acho que agora a gente vai ter uma oportunidade para compartilhar. Bom, só alguma observação, né? Como a gente vai avançar no horário agora, que a gente recebeu bastante muitas perguntas, quem precisar sair, e principalmente do corpo discente, por favor, não se esqueçam de colocar o nome e a matrícula aqui no chat para a gente registrar, tá? E assim eu já passo para as perguntas. Muitas pessoas mandaram aqui, inclusive, no chat, mandaram para a gente, né? A gente deu uma organizada, mas eu vou dar algumas invertidas aqui para aproveitar, porque acho que a parte do monitorear está mais fresca na nossa cabeça, né? De qualquer forma, a pergunta que a gente sempre faz para os palestrantes, né, é o fio lógico que liga os seminários desse ciclo, qual é a relação que a sua palestra ou pesquisa tem com a ciência do sistema terrestre. Então, eu já diria assim, especificamente para vocês, né, como que o Monitorear se insere nessa concepção ou nessa convenção que a gente está chamando de ciência do sistema terrestre. Henriqueta, eu vou começar, depois se você quiser complementar, tá? Bom, a questão mais básica, transversal, são as mudanças, né, Sérgio? Como a gente começou falando na apresentação, né? A gente não vai migrar para um sistema desejável, mais sustentável, se a gente não tiver mudanças estruturais profundas. E mudanças estruturais dependem de políticas públicas. O sistema Monitorear, ele parte da premissa de que não se constrói mudança só com ação de cúpula. Ação de cúpula é muito importante. Quer dizer, a ação estruturada, top-down, é muito importante. Mas o desafio é tão grande que a gente não pode desconsiderar a diversidade de ações que vem do território, né? A diversidade de iniciativas. Tem muita gente buscando a mesma coisa. Quer dizer, como que a gente fortalece essa dimensão também? Como é que a gente coloca essa dimensão dentro de uma perspectiva de força mesmo, assim, sabe? De poder se conectar e poder, de fato, impactar o sistema. Então, o sistema Monitorear ele é pensado muito dentro dessa premissa, que é valorizar e fortalecer a diversidade de experiências que a gente tem no território, experiências diversas, dentro de uma perspectiva multicêntrica, em complemento a ações top-down. Então, assim, não é uma questão, a gente não exclui, na realidade, a gente inclui uma dimensão que é uma dimensão pouco valorizada e que, no nosso ponto de vista, é uma dimensão central. A gente, para ter mudança política, a gente precisa ter pressão política, e pressão política precisa partir das bases. Então, é mais ou menos por aí. Henriqueta, você quer complementar? Só queria chamar a atenção num ponto que, principalmente assim, as políticas de educação ambiental, né, isso talvez seja um ganho aí em termos de políticas, traz muita questão da ecologia dos saberes, né, aí trazida por Boaventura de Souza Santos, que fala o quê, né? Que significa o quê essa ecologia de saberes? Todo conhecimento é necessário, todo conhecimento é bem-vindo. E se a gente não colocar essa diversidade de conhecimentos para dialogar, a gente vai ficar, né, se batendo e excluindo, como o Evandro acabou de falar. Então, a gente precisa trabalhar o diálogo de saberes, né? A gente precisa colocar na mesa, e quando a gente está falando de políticas públicas, quando a gente está falando de ciência, uma coisa vai alimentar a outra, uma coisa depende da outra. E a gente tem, né, conhecimentos tradicionais, conhecimentos políticos, conhecimentos científicos, e tudo isso precisa estar junto, né, dialogando. Legal, eu vou, inclusive, isso puxa uma outra pergunta aqui, invertendo a ordem das perguntas, né? Eu já vou emendar duas. Uma tem, acho que é um caráter mais semântico, né? Qual se multicêntrica, essa palavra, né? Sinônimo da palavra policêntricas, né? Isso tem algumas implicações aí para a gente ver as outras perguntas. Então, tem essa, e a outra da Andrea, quais são os fóruns ou arranjos que poderiam ser citados como exemplos positivos de promoção dessa interação ciência-política pública? Sistemas como monitoreação eficazes em promover o uso de evidências científicas na formulação de políticas públicas? Vou começar pela primeira, tá? Esses dois termos, né, multicêntrico e policêntrico, eles são usados de maneira bastante diversificada pela literatura.
O que existe, assim, na realidade, assim, não existe muita diferença entre os termos, né? O que normalmente a gente encontra é que dentro do arcabouço de ciência política, que está olhando para políticas públicas, o termo multicentrismo é mais forte, é usado de maneira mais frequente. E quando a gente está olhando dentro da perspectiva da governança, que faz parte do processo, a questão do policentrismo aparece de maneira mais forte, muito baseado na literatura de Ostrom, né? Ostrom meio que fundou esse termo e usa de maneira bastante intensa. Então, assim, na realidade, o que a gente está dizendo sempre é que existe uma diversidade de atores engajados no enfrentamento de uma questão, né? E eu já esqueci a segunda pergunta, Sérgio, desculpa. Eu vou ler de novo, porque ela é um pouco comprida. Quais são os fóruns ou arranjos que poderiam ser citados como exemplos positivos de promoção da interação ciência-política pública? E se sistemas como Monitorear são eficazes para promover o uso de evidências científicas na formulação de políticas públicas? Legal. Bom, de fato, isso é uma utopia muito grande, né? A gente está buscando isso na realidade, né? Não é uma tarefa trivial. Toda vez que a gente fala em ciência transdisciplinar, é isso que a gente está buscando, né? É construir esses espaços. Então, a gente tem uma série de iniciativas, nenhuma iniciativa perfeita, nenhuma iniciativa que a gente possa dizer que são iniciativas de sucesso total, mas são iniciativas que a gente vai testando, a gente vai aprendendo. Então, eu acho que sim, existem, mas a gente sempre precisa olhar um pouco com uma visão crítica, sabe? Dentro do que o que seria essa ciência que a gente está buscando, né? E, de novo, né, a gente acho que essa coisa de refletir sobre a nossa prática científica é muito importante. Então, que ciência que é essa que a gente está buscando? Uma coisa que me incomoda bastante é quando a gente fala sobre subsídio de ciência a processos de tomar decisão ou político. Porque fica parecendo que a gente está numa bolha separada, né, e que a gente está lançando dado nos caras ali, e eles pegam, eles se apropriam do que querem. E, na realidade, a gente faz parte do sistema, né? Essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui. Não existem duas dimensões, existem uma dimensão só. A gente faz parte do sistema. E por isso que eu gosto tanto, por exemplo, da literatura do Bruno Latour, porque ele tenta desmontar um pouco essa estrutura de que existe divisão, de que existe setorização entre ciência e política, política e técnica. Na realidade, a gente precisa ocupar esses espaços, essa é a questão. A gente não pode se colocar numa posição de gerador de dados pura e simplesmente. O mundo não permite mais isso. Esse momento já passou. A gente já está no momento que a gente precisa agir, né? Enfim, então essa é uma questão que me parece bastante importante. Henriqueta, eu estou falando demais. Complemente aí, por favor. Tá ótimo, Evandro. Acho que é isso mesmo, né? E se a gente pensar no monitorear, enquanto o próprio monitorear pode ser esse arranjo que está junto ali, né? A ciência, o conhecimento popular, a política pública. Então, eu enxergo, né, o próprio sistema monitorear como um desses arranjos, onde a gente traz tudo junto, dialogando, né, para o mesmo bolo. E aí o sistema monitorear, ele tem um potencial, sim, né, para promover essas evidências, para trazer essas evidências científicas na formulação de políticas públicas. Ele tem todo um potencial. Só que é isso, né? É a gente olhar que a gente tem uma ciência que não é aquela ciência tradicional, né? Então, acho que alguém até comentou, eu vi algum comentário aqui agora no bate-papo aqui, falando como que foi, né, a aceitação no mundo acadêmico, né, do monitorear, e é isso, né? O tempo todo a gente tinha academia, a gente tinha gestão pública, o setor privado, comunidades, educadores ambientais populares. Então, o tempo todo era esses segmentos todos juntos, construindo algo juntos. Então, o arranjo que foi feito para a construção do monitorear já foi um arranjo que partiu dessa perspectiva, né, de trazer
essa diversidade, essa pluralidade de atores para construírem algo que seria benéfico para enfrentar um problema público. Então, dentro do ciclo de políticas públicas, a gente tem lá, né, a etapa do ciclo, que é o monitoramento e avaliação. E aí, isso tudo, então, foi pensado a partir desse conjunto de atores, né, dessa diversidade, trazendo, então, ciência, política juntas. Eu não sei. Eu queria só fazer uma complementação, Henriqueta. A arquitetura da plataforma, especificamente, ela foi pensada a partir de uma lógica de criação de comunidades, que a gente chama, né? Então, a gente cria comunidades ali dentro, e a gente parte da premissa que nenhuma política pública pode ser avaliada, deveria ser avaliada por um único indivíduo, e sim por um conjunto, né, por uma atuação mais plural. Então, essa lógica, essa arquitetura nos permitiu, por exemplo, criar comunidades para avaliar políticas públicas que se sobrepõem no mesmo território e políticas públicas, por exemplo, que são realizadas por uma prefeitura, por uma ONG, por uma escola e por uma universidade. Isso tudo dentro de uma única comunidade. Então, assim, a lógica a arquitetura foi desenhada de forma a aproximar essas questões. E mais do que isso, foi pensada para não tratar ninguém de forma diferente, né? Quer dizer, o poder público é importante, mas ele não é diferente de uma comunidade. O ator científico é importante, mas ele não é diferente de uma escola fundamental. A gente também valoriza muito essa questão do balanço entre os conhecimentos, sabe? Conhecimento acadêmico, conhecimento popular ou não acadêmico. Então, a plataforma foi pensada de forma a tentar equalizar um pouco essas assimetrias que a gente vê de maneira tão evidente aí. Enfim, né, é um exercício que a gente vem construindo, é tudo muito na tentativa, né? Então, e como é um processo participativo, a gente tem muito essa coisa do feedback. Então, a gente vai implementando, o que dá certo a gente potencializa, o que não der certo a gente incorpora o feedback e roda um novo ciclo. Nesse sentido, a gente tem uma ferramenta adaptativa, né? A gente tenta trazer um pouco essa dimensão do usuário para dentro do sistema. Legal, e eu acho que eu vou aproveitar para puxar uma pergunta do Marcelo, acho que é um caráter mais operacional, mas se vocês quiserem disponibilizar de novo o link aqui no chat e as publicações dessa plataforma, a gente pode reproduzir também, né? Porque, como vocês me disseram, tem uma construção muito profunda, né? Para a gente estressar por aqui. E a pergunta do Marcelo se organizações da sociedade civil podem participar da iniciativa apontando dados. E ele diz que olhou a plataforma e não vi dados de Manaus. O Porto de Manaus. Legal. Então, na realidade, assim, qualquer ator, qualquer segmento pode aportar dados na plataforma desde que eles reconheçam aquele arcabouço inicial de políticas públicas que a gente tratou. Quer dizer, se o problema não for um problema público, não adianta ele tentar se cadastrar e aportar dados, porque os indicadores não serão sensíveis. Se o que ele estiver tentando avaliar não for uma política pública, os indicadores não vão fazer sentido. Então, assim, por isso que a dimensão da formação é uma dimensão importante, né? A gente precisa sempre no movimento de capilarização, a gente precisa falar de políticas públicas sempre, né? Porque senão o indicador ele não é um indicador que serve para tudo, ele serve para avaliar políticas públicas de educação ambiental. E nesse sentido, assim, como eu comentei, ele é uma plataforma colaborativa, né? Então a gente vai fomentando através de estratégias territoriais. Então a gente faz processos de formação, esses processos de formação podem ou não gerar cadastros na plataforma. De novo, a gente está oferecendo, na realidade, uma ferramenta para autoavaliação. Esse é o grande objetivo. O nosso objetivo não é gerar banco de dados. Obviamente que quanto mais dados estiver na plataforma, mais facilmente a gente vai conseguir gerar articulação em rede, fomentar articulação em rede. Essa é uma dimensão importante. Mas o grande objetivo da plataforma é oferecer ferramenta para que as políticas públicas sejam repensadas, refletidas e fortalecidas. Esse é o grande objetivo. E aí, assim, em alguns casos, a gente tem processos que são que conseguem chegar até o final da cadeia de cadastro e publicação, né? Porque também tem outra coisa, o processo de autoavaliação na plataforma, você pode fazer o processo inteiro na plataforma e não necessariamente publicar o resultado final. É uma decisão de quem está se autoavaliando, de se deixar evidente, reconhecido ou não. Muitas vezes a pessoa vai lá
né, o grupo vai lá, faz o processo de avaliação e descobre que a política está muito frágil em relação a uma série de dimensões de indicadores. E aí opta por ainda não publicar. Enfim, a gente sempre fomenta a publicação, né? Para a gente é importante ter a publicação. Mas isso está muito dentro da dimensão pessoal de cada instituição, sabe? Então, a gente, enfim, a gente não gera expectativa de geração de cadastro. A gente tem expectativa de que a plataforma seja o mais próxima possível, o mais viável para processos de monitoramento e autoavaliação. Aí só uma coisinha a mais, né, nisso que o Evandro falou, que é o caráter pedagógico do monitoramento e avaliação, né? Então, uma política pública, qualquer política pública, né? No caso aqui, o sistema Monitorear é focado em políticas públicas de educação ambiental. Mas a gente fazendo a reflexão, a gente traz a reflexão que qualquer política pública precisa ter um caráter pedagógico, né? Porque o pedagógico é inerente à política, ou a política é inerente ao caráter pedagógico, e quando a gente fala do monitoramento e avaliação da política pública, a gente está falando desse caráter pedagógico, daqueles responsáveis, proponentes, envolvidos na política pública, fazerem um exercício de refletir sobre a sua ação, para que possa, então, melhorar a sua ação, né? Aprimorar, pensar sobre a sua ação, porque normalmente a gente vai fazendo, e no dia a dia não tem tempo de pensar, não para, né, para refletir. Então, é super importante o monitoramento e avaliação nessa perspectiva pedagógica da aprendizagem, da autoaprendizagem, para que a gente possa caminhar melhor, né? Obrigado. A gente tem mais um bloco agora, acho que num nível mais abstrato, né? Um grau de abstração maior. Então, a gente vai falar um pouco mais agora do começo da apresentação. E a primeira pergunta é: como implementar políticas globais, como para mudanças do clima, em contextos regionais e locais, levando em consideração as diferentes escalas de atuação, estadual, metropolitana e local? Bom, essa é uma pergunta difícil, porque depende de uma série de questões conceituais que a gente não tratou aqui. Mas acho que tem uma questão que é bastante importante, que assim, para essas questões mais estruturais, a gente não pode abrir mão do que a gente chama de políticas públicas multinível, né? Então, assim, não basta a gente ter uma política pública nacional, não basta a gente ter uma política pública estadual, não basta a gente ter uma política pública metropolitana, municipal, ou até uma política metropolitana, uma política mais localizada, né? Como a gente está buscando impacto por uma questão tão complexa, isso tudo tem que acontecer de maneira paralela, né? A gente precisa sempre pensar em questões que se complementam aí. O nosso desafio é muito grande, né? Então, o que eu vejo é que, bom, a gente tem todo um arcabouço no Brasil de políticas públicas multinível, né? Isso já está absolutamente consolidado. Mas isso esbarra ainda em questões de ordem burocrática. A gente tem alguns modelos ainda que estão muito baseados em estruturas burocráticas e que são pouco flexíveis ou pouco adaptáveis ao fluxo de informação entre as escalas. Do meu ponto de vista, a gente só vai, de fato, conseguir mudanças estruturais profundas e impactos na direção de um futuro mais desejável se a gente tiver todas essas camadas de políticas públicas conectadas e agindo de maneira sinérgica. Mas esse é um desafio que não é trivial. Esse é um desafio muito difícil e eu não conheço nenhuma experiência que trate disso de maneira com sucesso, né? Existem algumas experiências que trazem algumas dimensões. As políticas públicas relacionadas a recursos hídricos têm tem bastante histórico de tentar construir articulação entre os níveis, mas nem sempre são articulações bem-sucedidas. Mas me parece que esse é um caminho bastante importante, o caminho da governança multinível, que é como você faz a informação, os fluxos, não só de informação, mas os fluxos de recurso,
fluxo de resultados percolar entre as escalas. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio. Mas eu acho que para isso a gente ainda precisaria passar por um processo de revisão de aspectos burocráticos que, no meu ponto de vista, travam bastante a possibilidade de atingir sucessos em áreas mais transversais. Sobre a questão aí que você comentou no começo de relação concepção de mundo, paradigmas, né? Tem duas perguntas. A primeira é se você poderia comentar mais sobre o desafio epistemológico da ciência para a sustentabilidade, ou transformação para a sustentabilidade, considerando principalmente o contexto dicotômico social-natural. Esse é um ponto bastante cabeludo, porque, do meu ponto de vista, eu acho que a gente está vivendo uma mudança de paradigma científico, né? As nossas soluções científicas para os problemas ambientais não necessariamente mais dão conta da dimensão do problema. O monstro ficou grande demais para o tamanho das nossas armas. E aí eu acho que a gente precisa começar a pensar em como que a gente adequa estratégias de enfrentamento. Isso do ponto de vista epistemológico mesmo, né? E aí a gente precisa criar uma ciência que tenha a condição de dialogar com esse monstro. E veja bem, no antropoceno, a gente tem muita clareza de que a força humana chegou em tal nível que altera o meio ambiente. Mas a gente já passou desse estágio faz tempo. Agora, o meio ambiente ganha potência de agir e nos impacta diretamente, né? A gente, agora é tudo ao mesmo tempo. A gente está numa zona onde a gente altera e é alterado ao mesmo tempo. Os paradigmas científicos que estão vigentes ainda não dão mais conta dessa complexidade. A gente precisa construir estratégias novas. E do meu ponto de vista, a construção de estratégias novas passa necessariamente pela redução de assimetrias. Eu acho que esse é um ponto importante. Redução de assimetrias entre o conhecimento tradicional, o conhecimento acadêmico e o conhecimento não acadêmico. A gente precisa descer um pouco do salto alto, sabe? Reconhecer que existem uma série de conhecimentos que a gente não detém e que vêm de outras matrizes ontológicas que são tão válidos quanto os nossos, né? A gente vê, toda vez que eu vejo uma palestra do Krenak, eu fico de queixo caído do nível de sabedoria que tem ali. A gente precisa lidar mais com isso, a gente precisa tentar trazer isso para o mesmo nível, tentar reduzir a simetria. E da mesma forma essa questão entre os polos natural e social, né? Enfim, né, esse é um debate bastante antigo, que a gente vem fazendo há muito tempo. E dentro de um lugar, né, a gente está dentro do Centro de Ciência do Sistema Terrestre, onde a gente busca construir uma ciência para a sustentabilidade, a gente precisa tentar ter um esforço cada vez maior de construir diálogo, né? Isso não é fácil, né? Do meu ponto de vista, essa disposição para olhar um mesmo objeto, mesmo partindo de pontos diferentes, ela tem um desafio epistemológico bastante grande, que é um desafio, acho que, de mão dupla. Assim. Eu vejo que é um desafio de ação e de movimento, mas também um desafio de linguagem. E essas coisas precisam andar de maneira articulada. Quer dizer, a gente pode ter iniciativa, quer dizer, a gente pode adotar todo um linguajar interdisciplinar e transdisciplinar, e na prática isso não ser convertido em nada. Isso a gente vê acontecendo de maneira bastante intensa. Mas também existe uma outra dimensão, que é o vetor contrário. Quer dizer, a gente tem algumas iniciativas inter e transdisciplinares muito interessantes, mas que ainda estão baseadas num linguajar que, do meu ponto de vista, precisa ser superado. Olha, toda vez que eu escuto, dentro de um lugar que se predispõe a fazer ciência para a sustentabilidade, o termo hard science, parece que estão enfiando uma agulha quente no meu tímpano, assim, sabe? Dói no fundo da minha alma. E assim, eu entendo de onde vem esse termo, eu entendo a lógica dele, mas dentro desse paradigma que a gente está construindo, um paradigma inter e transdisciplinar, a gente precisa derrubar termos que oferecem barreiras, que constroem, que reforçam assimetrias.
Esse é um termo que reforça a simetria, obviamente. E assim, não vou criticar só o lado do polo natural, tem o lado do polo social também, né? Quando eu já vi muitos colegas se referindo a quem trabalha com modelagem de computeiro. Quer dizer, esse é um linguajar que oferece barreiras, que coloca, enfim, né, a gente dificulta a integração. Essa é uma questão que, no meu ponto de vista, a gente precisa superar. Enfim, existe toda uma literatura que, inclusive, considera esse tipo de coisa completamente anacrônico, né, dentro do contexto de construção de ciência numa perspectiva transdisciplinar. Do meu ponto de vista, acho que essas são as questões. Agora, existem outras questões que eu acho que são mais complicadas, né? Então, assim, se a gente está partindo de visões científicas que são pautadas em ontologias diferentes, aí eu acho que a gente tem barreiras mais complicadas de superação mesmo, sabe? Aí eu acho que a gente precisa de muita boa vontade para conseguir dialogar. Né? Ontologia enquanto concepção de mundo, quer dizer, se eu penso o mundo de maneira determinística e a Henriqueta pensa o mundo de maneira complexa, aí a gente tem uma questão que tem uma dificuldade de fazer os fluxos se conectarem, né? Mas eu acho que esse não é o nosso caso de maneira mais ampla. Assim, eu acho que a nossa questão é mais uma questão de disposição. E mais do que isso, como eu falei, né, de ter ciência da ciência que a gente faz. Eu acho muito importante que a gente sempre estabeleça essa questão da meta-avaliação, sabe, da meta-ciência. Os nossos resultados de pesquisa são muito importantes, mas para mim é muito importante também a forma como a gente como a gente chega nesse resultado. A gente tem projetos super importantes dentro da DIAV. Para mim seria uma oportunidade assim absurdamente interessante refletir sobre como que isso se dá, né? E, enfim, essas são as questões que estão sempre aqui no meu radar e que eu considero bastante relevantes. Henriqueta, você ia falar? O microfone está no... Não, só de acordo com o Evandro. Bom, temos mais duas perguntas, né? E aí depois eu vou pedir para vocês fazerem uma fala final, né? Enquanto vocês fazem a fala final, a gente vai soltar uma enquete aqui para avaliar o seminário, mas as duas últimas são... E aí, uma acho que de caráter operacional, Evandro se referiu a Bruno Latour, queria saber se você tem algum referencial essencial do Latour para deixar aqui para o pessoal de ciência do sistema terrestre. E a outra pergunta da Dione parabéns pela apresentação, como utilizar a epistemologia não antropocêntrica, independentemente dos pensadores, para pensar epistemologicamente as políticas públicas? Já existem trabalhos nesse sentido? Você poderia indicar? E na interface com a educação ambiental, como conciliar essa epistemologia de políticas públicas não antropocêntrica ou decolonial? Há trabalhos sendo realizados nesse sentido? Legal, vou começar falando do Latour, tá? Eu cada vez que eu leio mais o Latour, né, porque cada leitura é uma interpretação diferente, né, do texto, eu mais tenho convicção de que a gente da área ambiental precisa ter ele como uma literatura de cabeceira, assim, sabe? Ele dá um arcabouço muito importante para pensar essa nova ciência interdisciplinar. Tem duas literaturas que eu acho muito importantes. A primeira é o livro seminal dele, né, um dos mais citados, que é o Jamais Fomos Modernos, onde ele define lá a tal da ontologia de geometria variável, que eu acho que é a base de toda a filosofia e a antropologia da ciência que ele constrói. E a segunda é o último livro dele, não sei se é o último ou penúltimo, que é esse daqui, que é o Diante de Gaia. É uma série de conferências que ele deu, acho que são 9 conferências, 8 ou 9, não sei, e ele vai falar sobre o papel da ciência dentro desse contexto de emergência climática e de antropoceno, né? E como é importante. Ele fala de ciência do sistema terrestre, que é muito legal. Enfim, eu acho que essas duas referências são bastante importantes. Sobre a questão de perspectivas não antropocêntricas, eu vou deixar bastante espaço para a Henriqueta, porque acho que ela tem muito mais a falar do que eu sobre isso. Mas, dentro da perspectiva da construção da ciência, eu acho que é isso que eu acabei de comentar, né, na resposta anterior,
que é a redução das assimetrias, né? Quer dizer, não colocar uma coisa num patamar acima do outro. Como é que a gente tentar criar espaços para que as trocas ocorram sem jogos de poder. Quando a gente fala de educação ambiental e quando a gente fala sobre diálogo com atores não acadêmicos, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande, que é de explicar que educação ambiental não é transmissão de conhecimento. Essa é uma questão muito importante, é uma questão que não está clara. Educação ambiental significa refletir sobre a realidade socioambiental e intervir sobre a realidade socioambiental. É disso que a gente trata quando a gente está falando de educação ambiental. E, obviamente, que isso só vai fazer sentido se a gente incorporar outras visões de mundo, né? Então, tanto dentro da perspectiva de uma construção de ciência ambiental transdisciplinar, quanto de uma perspectiva mais de políticas públicas, eu acho que essa é a questão básica, sabe? Enfim, acho que a Henriqueta tem mais a compartilhar aí do que eu. Não, acho que é isso também. Talvez eu acabe reforçando, né, Evandro, isso que você trouxe. Existem muitas assimetrias mesmo, né, gente? A começar, se a gente olhar a nossa sociedade, como que a gente vem se constituindo como sociedade ao longo desses anos, milhares de anos, a gente verifica, né, como é que o que estou me enrolando aqui, né? Mas qual é a prevalência na sociedade, né? O que se destacou na sociedade? O que se destacou é aquilo que o Boaventura, de novo, né? Vou falar dele de novo, trouxe como o pilar da regulação. Então, que ele fala de dois pilares, né, na sociedade, na modernidade. Então, a gente tem o pilar da regulação e o pilar da emancipação. Quando a gente olha a nossa sociedade, a gente vê que a gente se constituiu enquanto sociedade de uma forma da regulação, enquanto a emancipação ela ficou a desejar, né? Ela ficou mesmo ali escondidinha. E esse pilar da emancipação, ele traz justamente a necessidade os eixos que estão a diminuição dessa assimetria, o pilar da emancipação, que coloca a necessidade do diálogo de conhecimentos, que coloca a necessidade da ecologia de saberes, né, que é trazer no mesmo patamar essa diversidade de conhecimentos. Então, a gente vive numa sociedade onde o instrumental se sobrepõe ao expressivo, né? Aquilo que ele chama de estético expressivo. Então, a gente não trabalhou na nossa sociedade, ao longo desses anos todos, essa vertente que é para a gente valorizar a diversidade de conhecimentos, né? E não só esse conhecimento tido como superior, né? Que é o conhecimento da ciência, e mesmo dentro da ciência, a gente ainda encontra essa hierarquização de conhecimentos, e isso não favorece a gente enquanto uma sociedade melhor, né? Então, para a gente ser uma sociedade melhor, para a gente se constituir enquanto uma sociedade melhor, a gente precisa desenvolver esses outros pilares, dando as mesmas oportunidades para esses outros pilares e valorizando da mesma forma, né? Não achar que porque eu trabalho com determinada ciência, eu sou melhor do que o meu colega que trabalha com a ciência X, ou porque eu sou da academia, eu sou melhor do que do que o pescador, do que a marisqueira que está ali, né, na comunidade, e que tem todo um conhecimento, que tem toda uma lógica também nos seus conhecimentos. Então, e a educação ambiental, ela existe justamente, né, porque isso está tão desequilibrado que a gente chegou no que chegou. Então, o Henrique Leff também traz isso, né, que essa crise socioambiental que a gente vive é uma crise que vem do saber ambiental, ou seja, um saber ambiental que não valorizou essa diversidade de saberes.
Então, assim, é muito evidente, né, para quem atua na educação ambiental, esse descompasso entre os saberes e os fazeres, né? Não é também o saber e o fazer. E este saber e fazer precisam caminhar juntos, precisa ter um equilíbrio entre isso. E a educação ambiental, ela não é algo, né, para a gente conscientizar alguém, né? Ela existe, que é para a gente trazer esses conhecimentos, esses saberes, esses fazeres à tona e trabalharmos juntos, em diálogo, em sinergia, em redes. E as políticas públicas, né, cada vez mais a gente vem trabalhando e ouvindo falar nas redes de políticas públicas, na governança em rede, né, justamente porque a gente sabe que não dá para a gente ficar olhando para a nossa caixinha e achando que a nossa caixinha vai salvar o mundo ou que ela é a melhor de todas as caixinhas, né? Então, me enrolei aí, gente, desculpa, mas era mais ou menos isso. Eu vou soltar aqui a avaliação, gente. Enquanto vocês votam, eu vou pedir, então, Henriqueta e Evandro, para vocês fazerem aí só uma fala de fechamento, rapidinho, para a gente encerrar o nosso seminário de hoje. Legal. Bom, queria de novo agradecer aqui o espaço, agradecer ao Sérgio, a Yara e a Renata pela organização aí. De novo, queria reforçar que eu acho esse espaço super importante e queria deixar aqui meu incentivo à manutenção desse modelo, eu acho bastante importante. E eu queria deixar aqui uma provocação para a comissão organizadora e para a representação discente. Se eu não me engano, hoje eu sou o 7º, né? Já passaram 6 antes de nós aqui, né? Eu sou um espectador assíduo, né? Quando eu não consigo assistir na hora, depois eu vou lá no YouTube e assisto. E eu acho que a gente teve aspectos muito interessantes de abordagens muito diversas da compreensão dessa ciência do sistema terrestre por meio de pontos de vista muito distintos, né? A provocação que eu queria deixar, a gente vem discutindo muito o que seria uma ciência de síntese, né? O que seria a construção de uma abordagem de fato transversal. Na realidade, essa é a natureza, né? Essa é a essência do nosso departamento, inclusive da pós-graduação em Ciência do Sistema da Terra. Então, a provocação que eu queria deixar é que, ao final desse ciclo, vocês puxassem e provocassem quem participou dos seminários a produzir um documento, né? Produzir um white paper, enfim, mesmo que sejam questões muito breves, mas acho que o que está sendo discutido nesses ciclos é muito relevante, sabe? Então, entender quais são esses diferentes pontos de vista e deixar isso registrado me parece bastante interessante. E eu queria me colocar à disposição para ajudar, tá? Então, se vocês tiverem interesse, acho essa uma dimensão, de novo, a dimensão da meta-análise, né? Olhar a ciência que a gente faz muito importante. Queria deixar essa sugestão aí, enquanto provocação. E, de novo, agradecer aí todo mundo. Obrigado. Bom, eu quero agradecer, né, também, Sérgio, Yara, Renata, Evandro, né, por essa oportunidade de estar aqui junto de vocês, parabenizar pelo evento, né, a importância desse evento, e a reflexão que a gente pense mesmo, né, que ciência que a gente quer produzir, né, pensar sobre o que a gente está vivendo hoje no nosso país, e, de uma certa forma, no mundo, a negação da ciência, né, é algo para a gente refletir, né? Por que será que existe? Por que será que está tão exacerbado assim essa negação da ciência? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Para que a gente construa uma ciência não hegemônica, né? Para que a gente não faça da ciência o mesmo que a gente vive de forma geral na sociedade, né? A hegemonia toda que existe na nossa sociedade em diversos aspectos, que a ciência siga um caminho contrário, né? Que a ciência não seja hegemônica, que seja uma ciência para todos, todas, todes, com todas, todos, todes, para que a gente, de fato, se veja nesse planeta né, de uma outra forma. Então, só queria deixar
essa coisa para a gente refletir mesmo sobre a importância da ciência, das políticas públicas e da gente enquanto seres políticos. Ninguém é neutro, né? E a gente tem uma opção, a gente tem faz escolhas o tempo todo, e isso é ser político, política, tá bom? Um abraço em vocês. Super obrigado, Henriqueta, Evandro. Mais uma vez, então, em nome do Coletivo de Representação Discente, da Pós, a gente agradece. Vamos deixar registrado o vídeo no YouTube, assim que a gente tiver subir, né, na página a gente disponibiliza, né, até porque a coisa vai se multiplicando em rede depois, né. Não deixe, então, de acompanhar os nossos 3 próximos encontros, né? O próximo é dia 4 de outubro, com o Gustavo, para falar sobre indicadores. E, Evandro, sim, vamos pensar em conjunto, então, nessa forma de registrar, assim, de fato, né? A gente tem um fio condutor e, de repente, a gente possa até fazer um seminário de síntese, né? Para falar sobre síntese. Então, a gente recebe muito bem a sua ideia e a sua ajuda. Bom, acho que é isso. E, meninas, acho que a gente já passou todas as informações aqui no chat. Então, a gente encerra nosso seminário de hoje. E, mais uma vez, gratidão pela participação de vocês. Muito obrigado. Falou, até mais, gente. Valeu, pessoal. Até. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Sim.